continuamos falando sobre a febre amarela, vamos entender o que está acontecendo. Estamos aqui com o Dr. André Siqueira, ele é médico infectologista, faz parte da equipe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, a Fiocruz. Dr. André Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia, um prazer estar aí contribuindo com vocês. Obrigada, igualmente. Doutor, o que explica a volta da ocorrência dos casos de febre amarela, uma doença que já tinha sido erradicada nas áreas urbanas? Por que está voltando? Olha, Tânia, na verdade a gente eliminou, desde 1942 não existe febre amarela urbana, mas casos esporádicos de febre amarela silvestre seguem acontecendo anualmente, né? E elas acontecem em regiões rurais, regiões de mata. E existe esse padrão cíclico, né, de novas epidemias, né, que a gente pode caracterizar assim, um aumento súbito de casos, geralmente em locais onde há um certo desequilíbrio ambiental, maior contato do humano com macacos que potencialmente podem estar infectados. Então, isso ainda está sendo investigado, os motivos desse surto especificamente, né, mas é algo que acontece com uma certa frequência. A transmissão do macaco para o humano, ela é natural? É a mesma doença? É o mesmo vírus? É o mesmo vírus que infecta o macaco, só que entre o macaco e o humano precisa da picada do mosquito, que nesse caso não é o Aedes aegypti, né? São mosquitos do grupo família Hemagogos, né? São outros mosquitos silvestres, né, que a gente não encontra nas cidades. Entendi. E aí o desequilíbrio ambiental explicaria a existência desses mosquitos que faria a transmissão? Não, na verdade o que acaba ocorrendo é um contato mais próximo entre macacos que potencialmente podem estar infectados com os mosquitos, e o homem estando perto disso, ele pode acabar acidentalmente sendo infectado. Certo. E considerando a situação nesse momento, doutor André, o senhor acredita que esse surto possa evoluir aí para um quadro mais grave, se espalhar pelo país? Olha, é algo que a gente tem que levar em consideração e não esperar acontecer, mas agir antes, né? Tanto a gente se preocupa com a questão dos macacos, que o que é recomendado para a febre amarela é fazer uma vigilância em áreas de possível transmissão dos macacos. Então, onde se observa que se encontra uma quantidade maior de macacos doentes ou mortos na mata, deve-se considerar a possibilidade dessas mortes estarem ocorrendo por febre amarela e realizar as medidas de controle. E como você falou, uma preocupação que a gente sempre tem que estar atento é do risco de reinício da transmissão urbana da febre amarela, né? Algo que a gente tem que estar sempre muito atento. Porque esse mosquito que faz a transmissão, ele é comum, assim como, por exemplo, o Aedes aegypti, que infelizmente se multiplica por aí. Também o que transmite a febre amarela, ele é comum? Então, o mosquito, esse que transmite a febre amarela silvestre, o que muda, o que a gente chama de febre amarela silvestre urbana, é esse ciclo de transmissão é onde ocorre. Na febre amarela silvestre, é esses mosquitos que você não encontra na cidade, né? Que são do grupo Hemagogos, Sabetes, entre outros. Na febre amarela urbana, ela é transmitida pelo Aedes aegypti. É o Aedes aegypti também, né? Aedes aegypti que pode causar. Então, eventualmente, uma pessoa infectada pela febre amarela, numa área silvestre, que ela vá para uma área urbana, onde tenha uma quantidade de Aedes aegypti muito grande, eventualmente um Aedes aegypti pode se infectar e aí levar a transmissão para outras pessoas. Certo. E o Aedes aegypti, ele pode levar mais de uma doença? Quer dizer, o mesmo mosquito, ele pode infectar a pessoa com zika, com a febre amarela, e também com dengue, enfim, chikungunya, tudo de uma vez, não? Olha, já foram encontrados em pesquisas, né, Aedes aegypti soltos, né, então capturados no meio ambiente com mais de um vírus no seu interior. Então essa possibilidade, ela é real, né? Então mais uma coisa para a gente se preocupar desse mosquito e tentar fazer um controle melhor. Mais um elemento aí para combatermos o mosquito Aedes aegypti, né? Sim, com certeza. Doutor, qual o nível de gravidade da febre amarela? Olha, o que preocupa muita gente é justamente isso. A febre amarela ela é uma doença bastante grave, né, potencialmente. Apesar de algumas pessoas
não terem sintomas, os casos de óbito e gravidade pode chegar à ordem de 40%, 50% das pessoas infectadas, né? Que é uma... Mesmo sem sintoma? Não, das pessoas com sintomas. Com sintomas, necessariamente ela vai ter os sintomas, né? Algumas pessoas não vão ter os sintomas, nunca vão saber que tiveram, né? Mas entre as pessoas infectadas em geral, que apresentam sintomas, cerca de 40%, 50% podem evoluir com gravidade. Entendi. As pessoas que não têm os sintomas, ou portanto não sabem que estão com a febre amarela ou que tiveram a febre amarela, elas também, se tiver contato com o mosquito Aedes aegypti, também poderão transmitir o vírus? Exatamente, esse que é um risco, né? Que a gente, assim como houve agora recentemente, a gente não sabe como foi feita a introdução tanto do Zika quanto do chikungunya no país, mas ela aconteceu dessa mesma forma. Alguém com o vírus no seu corrente sanguínea foi para uma área onde existia o Aedes aegypti, o Aedes aegypti picou essa pessoa e começou a transmitir e foi tomando essa proporção que a gente conhece. Né? E isso pode acontecer a mesma coisa em relação à febre amarela. Sim. Bom, doutor, quais são os sintomas da febre amarela? São sintomas muitas vezes indiferenciados: febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Esses sintomas clássicos de febre causados por vírus. O que a gente se preocupa muito é que geralmente os casos graves de febre amarela, a partir do 3º dia, começa com o que a gente chama de icterícia, né? Que é uma coloração amarelada da pele, dos olhos, dificuldade de respirar, uma dor de cabeça mais intensa e pode evoluir com manifestações hemorrágicas, né? Sangramento pela boca, pela tosse, insuficiência renal, que são o que pode contribuir para a morte da pessoa. Então tem que procurar um médico imediatamente, né? Quando já manifestou febre, desconfia, se começar a ficar com uma cor amarelada, então aí mais ainda, né? O nível de preocupação. Qualquer das doenças que causam febre, ficar com esses sintomas é algo preocupante que deve levar a busca por um serviço de saúde. Ainda mais nesse período em que o Aedes aegypti está mais à solta. Doutor, e a vacina? A vacina contra a febre amarela, ela é eficiente? Se a pessoa tomar hoje a vacina, tem um período que ela ainda fica desprotegida? Como é que funciona? Sim, a vacina de febre amarela é bastante eficiente. Ela de 98%, 99% de eficácia que a gente fala, né? Então as pessoas, quase todo mundo, quase 100% vão ficar protegidas contra a doença. Isso leva um tempo, né? Para estar protegida, geralmente a gente considera depois de 10 dias, de preferência 1 mês. Né? Então, uma pessoa que nunca tenha sido vacinada e tem algum planejamento de ir para a área onde tenha transmissão de febre amarela potencial, o ideal é ela se vacinar antes de 1 mês. Certo, para dar tempo, né, de fazer o efeito. E a vacina, ela dura quanto tempo? Olha, durante muito tempo houve a revacinação, né, a cada 10 anos, mas hoje em dia a gente considera, inclusive a OMS já tinha manifestado isso, de que a pessoa, uma vez vacinada, permanece imune por toda a vida. Por precaução, o Brasil recomenda que haja uma nova dose, né, depois de 10 anos da primeira, como um